Dracena, Dr. Daniel Magalhães Albuquerque Silva, e vamos saber de investigações em curso no MP de Dracena. Doutor Daniel, muito obrigada por estar aqui, dedicando o seu tempo para levar informação aos ouvintes da Liberal, aos munícipes. Então a gente quer agradecer, porque a gente sabe que é um tempo valioso que o senhor está dedicando a partir de agora para informar o que se passa em ações. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Cris. É um enorme prazer comparecer e conhecer aqui as dependências da Rádio Liberal FM de Dracena. Acompanho e sou ouvinte da rádio nesses 5 anos que moro aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Agradecer também ao Jornal Interativo, ao Ronaldo Radialista, e desejar uma boa tarde a todos os ouvintes que estão acompanhando tanto pela rádio, bem como nas redes sociais. É um enorme prazer tecer algumas considerações hoje para com a população de Dracena, especialmente em face das irregularidades que o nosso município vem vivendo, com algumas denúncias, representações que estão sendo feitas, e eu agradeço muito o convite que me foi feito pela senhora para que possa esclarecer aqui de uma forma mais compreensível para toda a população o que o Ministério Público do Estado de São Paulo está fazendo para coibir eventuais processos corruptivos na comarca. Doutor, o destaque de investigações, agora recentemente uma denúncia, que veio de uma funcionária de um sindicato, está nas suas mãos também. Sim, houve uma representação feita na Promotoria de Justiça, feita por uma cidadã aqui do município de Dracena, que trabalhou durante muito tempo no Sindicato dos Servidores Municipais da cidade de Dracena. E essa cidadã fez uma denúncia bastante grave contra o presidente do sindicato, e o Ministério Público do Estado de São Paulo tomou algumas providências. A primeira providência que foi feita, eu entendi que na situação, em relação às notícias feitas de que haveria possível locupletamento, ou seja, possível apropriação de verbas por parte do presidente da entidade, das contribuições que os servidores fazem mensalmente, eventual uso irregular das verbas do sindicato para que quite ou quitasse despesas privadas como consertos de carros, pagamento de mercado, compras de bebidas alcoólicas, de carne para churrasco, dentre outras. Em relação a isso, o Ministério Público do Estado de São Paulo não tem atribuição para atuação. Ou seja, o que quer dizer isso? A Constituição Federal, ela regulamenta quais serão os casos em que o Ministério Público deverá atuar. E, em relação a esses casos, o Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo não possui atribuição. Razão pela qual eu declinei da minha atribuição para o Ministério Público do Trabalho, em Presidente Prudente. Existe um promotor de justiça que atua perante o Ministério, a Justiça do Trabalho, e ele tem a incumbência nesses casos em que há possíveis desvios de verbas de sindicato por gestores, presidente, diretores ou pela chapa como um todo. Em casos de locupletamento, ou de desvio, ou de mau uso, caberá ao promotor do trabalho fazer essa investigação. Por quê? Porque as verbas que os servidores municipais dão em contribuição, elas são entendidas como natureza tributária, razão pela qual eu remeti essa investigação ao promotor de justiça do trabalho de Presidente Prudente para que possa continuar. Todavia, também há notícias bastante graves em relação à possível agiotagem feita por cidadãos da comarca de Dracena, em que haveria, de certa forma, a solicitação de empréstimos não declarados, certamente no imposto de renda, bem como nas parcelas contábeis do próprio sindicato, e tudo isso, aí sim, nesse momento, eu entendi que o Ministério Público possui atribuição e foi requisitado inquérito policial para apurar apropriação indébita possível também? Apropriação indébita, formação de quadrilha, dentre outros crimes, por parte
do presidente do sindicato e de mais alguns nomes de possíveis pessoas que estariam fazendo esses empréstimos ao presidente do sindicato, o que popularmente é conhecido como todos como agiotagem. Em relação a isso, foi requisitado inquérito policial, até para que a gente consiga fazer a manutenção e essa colheita das provas de forma célere. E, em um momento posterior, iremos analisar se a competência para eventuais crimes, se ficarem provados, será da Justiça Estadual ou da Justiça Federal. Então, essa é a posição do Ministério Público que foi feito, bem como foi enviado cópia de toda a documentação, e a documentação que foi encaminhada ao Ministério Público é muito farta, com cópia de cheques, cópia de notas fiscais, dentre uma série de outras irregularidades, a todos os vereadores do município de Dracena. Por quê? Porque essa cidadã que fez a representação, ela noticiou que conversou com 2 vereadores do município de Dracena, noticiando essas possíveis irregularidades e o que estaria acontecendo no sindicato. Então, por um respeito muito grande que este promotor de justiça tem para com o Poder Legislativo constituído da nossa comarca, foi enviado cópia a todos os vereadores para que eles tomem as providências cabíveis, bem como para que consigam, respectivamente com seus corregilionários, com seus eleitores, explicar a situação atual do sindicato de Dracena, que, diga-se de passagem, houve uma denúncia de irregularidades e essas denúncias serão apuradas com todo o devido processo legal, a possibilidade dos investigados se defenderem através de advogados, respeitando-se assim todos os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Mas eu reitero, os indícios são graves de possível locupletamento, uso indevido de verbas, e nós temos presenciado uma série de coisas que estão acontecendo e que devem ser coibidas. Existe também uma ação em que os próprios sindicalizados ajuizaram na justiça, considerando especialmente... Doutor, eu volto daqui a pouquinho, que o senhor, um momentinho só, que entrou um comercial disparado aqui. E seguro de veículo em geral é com a Griot Seguros. Seguros de carros de passeio, de máquinas agrícolas, caminhonetes e caminhões. Além de seguro empresarial, residencial e de vida. Corretores à sua disposição. Em Dracena, 3821-3747 e 99785-3110. E fale com o Saqueto ou Tabinha no 99708-3095. Em Tupi Paulista, fale com o Tic Tac. 99682-4564. Olha, daqui a pouquinho o doutor Daniel volta na programação falando sobre federal, ainda com o doutor Daniel, promotor de justiça do Estado de São Paulo, na comarca de Dracena, falando sobre investigações do Ministério Público aqui em Dracena. Doutor, estamos de volta ao vivo e seguindo então com relação ainda à questão do sindicato, investigação, tinha também problemas com o plano de saúde, é isso? Sim, Cris. Também foram feitas denúncias, considerando especialmente que, a princípio, o sindicato não teria nenhum problema financeiro e, de um tempo para cá, começou a ocorrer eventuais atrasos nas verbas para a Unimed do plano coletivo dos servidores municipais de Dracena, o que acarretou uma ação coletiva por parte de vários sindicalizados para que consigam, assim, os serviços do plano de saúde, já que tem o desconto realizado automaticamente nos respectivos salários e quando querem e necessitam do plano de saúde não conseguem realizar tais fatos. O que causou estranheza também, e para finalizar em relação ao ponto do sindicato, Cris, bem como os demais ouvintes, é que até então a denúncia é muito grave e foi feita por uma pessoa que trabalhava diretamente com total confiança do corpo gestor do presidente do sindicato. Tinha conhecimento? Tinha conhecimento, inclusive apresentou farta documentação. Agora, o que se questiona e o que eu já ouvi na cidade é que
essa cidadã que representou estaria fazendo por motivos políticos, ou também que está envolvida em eventual corrupção, ou até mesmo que quer prejudicar fulano ou cicrano, mas a dúvida fica, enquanto a pessoa trabalhava no sindicato, estava tudo ok. A partir do momento que notícias de irregularidade são levantadas, essa pessoa passa a não ter nenhuma credibilidade e ser questionada. No nosso dia a dia, que a gente tem presenciado, especialmente em Brasília, a gente pode comparar, lógico, de uma forma grotesca, com as delações premiadas em que os tesoureiros dos partidos e etc., enquanto estavam a desempenhar as funções nos respectivos partidos, gozavam de toda confiança da cúpula. Tapete vermelho. Mas quando as irregularidades vêm à tona, essas pessoas passam a ser questionadas em relação à capacidade, à lealdade. Então, essas eram as considerações importantes em relação ao sindicato, lembrando que não há nenhuma condenação ainda e todos os direitos deverão ser preservados dos investigados para que se consiga verificar realmente o que aconteceu e que os sindicalizados busquem com as respectivas lideranças locais questionamentos e até uma posição mais firme, porque o sindicato não é propriedade da atual direção, nem do atual presidente. O sindicato é de todos os servidores municipais e que devem ter uma administração justa, razoável e honesta. Doutor, tem mais investigações em curso, eu vou para o intervalo e o senhor pode tornar público também outras investigações importantes, porque realmente parece que perdeu-se aquela seriedade com a coisa pública e isso é lamentável, né? Então eu vou para o intervalo e eu volto já com o senhor novamente aqui no Jornal da Liberal.